Então, boa noite, né, pessoal? Para quem não me conhece ainda, eu sou esse Felipe, aluno da pós-graduação em Tecnologia Agroalimentar, né, aqui da Universidade Federal da Paraíba, e sou formado em agroindústria também pela mesma instituição. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as reações que acontecem nos carboidratos, né, como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, quem não ouviu a aula anterior, que ele falava sobre a parte mais introdutória aos carboidratos, eu sugiro vocês verem, porque a gente vai precisar discutir algumas coisinhas que foram faladas lá, né? Relembrar aqui que é justamente o tipo de ligações que acontece para que a gente possa entender como que essas reações elas vão proceder nesses carboidratos, tá? Então, a primeira das reações que eu trouxe aqui para vocês, que eu montei, foi a reação de hidrólise. Então, essa palavra lise me lembra quebra, né? E hidro me lembra água. Então, eu tenho uma quebra em meu aquoso. E essa quebra ela acontece nos carboidratos, tanto os disacarídeos, como os oligos, como os polissacarídeos, como a gente já viu, né? De acordo com sua classificação, baseando-se no seu peso molecular. Então, aqui eu tenho um exemplo de um disacarídeo, que é a minha sacarose, né? Unida através de uma ligação glicosídica, certo? Onde houve a liberação de uma molécula de água e ele se ligou aqui através desse meu oxigênio, tá? E como que essa hidrólise ela vai ocorrer? Então, vocês têm que lembrar, vocês têm que ter em mente que essas ligações glicosídicas elas são facilmente quebradas. Então, se eu tenho um meio ácido ou meio alcalino, ou eu aplico uma determinada temperatura que não seja nem tão alta, eu vou conseguir quebrar esse tipo de ligação glicosídica. Agora, para eu conseguir quebrar minha molécula, são outros N fatores ali presentes, né? Como diz o Matuto, é outros 500, né? Então aqui tem uma representação esquemática só para vocês entenderem como que vai acontecer a quebra dessa ligação glicosídica. Onde esse ROR ele representa toda essa minha molécula, né? Esse oxigênio aqui, né? Ele está presente aqui. É justamente lá, lembra lá da química orgânica? Como se fosse uma ligação entre um éter, né? Onde eu tenho um composto aqui e aqui eu tenho outro composto, né? Então, esse R remete à minha glicose e o R remete à minha frutose, tá? Onde, lembrar, hidrólise, ela acontece em o quê? Como eu falei para vocês, meio alcalino ou meio ácido, onde eu tenho a presença, onde eu posso ter a presença de água, né? Então, é justamente o que está acontecendo aqui para que vocês entendam. Eu estou adicionando um íon H+, né? Se eu estou adicionando um íon H+, certamente eu estou baixando o pH do meu meio. E assim eu estou tornando a minha solução ácida. O que é que esse íon H+, ele vai fazer? Ele vai agir como uma constante dielétrica. Então, ele vai quebrar essa ligação, essa união desse oxigênio com um desses radicais. De que forma? Quando ele quebrar essa ligação, certamente esse meu oxigênio está com essa cargazinha aqui, onde ele precisa se estabilizar. Então, o oxigênio ele tem que obedecer à regra do octeto, como a gente sabe lá da minha química geral, né? Assunto do primeiro ano do ensino médio. Então, esse hidrogênio ele vai se ligar a esse oxigênio porque ele também está instável, ele precisa de outro elemento químico para se estabilizar, tá? E o oxigênio ele também precisa, então um precisa do outro, eles vão se unir. Acontece que eles vão formar esse composto ROH e é justamente ele vai separar esse meu radical. Porém, esse meu radical ele fica instável. Então, ele precisa de outro composto para que ele possa se estabilizar. Então, lembrar, né, hidrólise é uma quebra em meio aquoso, onde ela pode acontecer na presença de ácido ou de base, né? Então, aqui eu tenho novamente a adição de um hidrogênio na presença de água, onde dessa água vai sair um grupamento, um radical hidroxila, que vai se ligar a esse meu radical que eu tenho aqui presente, tá? Então, justamente esse radical hidroxila ligado a esse meu radical, ele vai formar o meu outro composto. Então, pessoal, é assim que os açúcares redutores eles são formados, né? Onde eu tenho o que seria esse açúcar redutor? É quando eu tenho uma extremidade que ela pode sofrer redução, onde ela pode participar, né? Ela está presente ali, ela estava presente numa carbonila e ela pode reagir com outro composto.
né? Como é o caso da minha glicose aqui. Então, eu tenho uma quebra, esse meu hidrogênio, juntamente com a minha água, ele vai quebrar esses dois compostos. Quebrou aqui, ó, separou o RO, aqui que se uniu, e aqui eu tenho outro radical. Lembrem do que eu falei para vocês, cada radical desses aqui representa uma dessas moléculas. E aqui eu tenho a hidrólise desse meu composto, onde eu tenho a glicose, né, e a frutose. Olha aqui que eu falei para vocês, da extremidade redutora da minha glicose, onde essa glicose que ela estava presente ali no composto onde era uma carbonila, né, ela está muito reativa, então ela pode se ligar a um outro composto, por isso que ele é conhecido como açúcar redutor. E eu tenho a frutose, eu tenho a liberação de um açúcar piranosídico com um açúcar furanosídico. Lembrar, um pirano é quando eu tenho o quê? Minha molécula ela apresenta um anel de 6 membros, né? E um furano ele apresenta um anel de 5 membros. Weiser, mas o que é que acontece aí nessa minha molécula? Lembra, a minha sacarose, eu posso medir a quebra dessa minha molécula através de um polarímetro, né? Que a gente já viu na aula anterior, que é aquele aparelho que ele vai medir a polarização da minha luz, né? Para onde essa minha luz, esse feixe de luz, ele é desviado. Se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Se é um giro positivo ou um giro negativo, porque isso aí vai influenciar diretamente nas propriedades físico-químicas da minha molécula, né? Onde eu tenho sacarose, né? E essa sacarose na presença de água, de um íon H+, ou de uma enzima, ela vai ser quebrada em frutose e glicose, que é o que a gente viu. Acontece que eu tinha uma rotação óptica positiva de 66,5 graus, porém, essa minha frutose, que é um açúcar frutofuranosídico, né? Quando ela é quebrada, essa minha ligação que era positiva, ela se inverte e ela se forma uma ligação negativa. Ela se forma uma rotação negativa. Perdão. E o que é que acontece? Essa frutose, que ela era um açúcar pirano, ela pode, um furano, na verdade, ela pode se converter num açúcar pirano. Então, por isso, ela tinha uma rotação positiva, passou para uma rotação negativa, e essa minha molécula, certamente, ela foi modificada, né? Então, a conformação espacial da minha molécula, ela mudou à medida que o que? Houve a hidrólise desse meio, ok? E qual a característica disso aqui? Quando eu tenho a minha sacarose e eu hidroliso a minha sacarose, ela forma o que a gente conhece como açúcar invertido, que é justamente esse açúcar que eu apresento aqui para vocês. E qual a importância desse açúcar? Esse açúcar na indústria de alimentos ele é muito mais utilizado do que a sacarose comum que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, para adoçar o café. Por quê? Certamente o poder de doçura desse açúcar ele é muito mais elevado do que da sacarose comum. Tá, eu tenho monossacarídeos ali presentes que eles vão apresentar um poder de doçura maior. E isso é importante porque pensando em lucro para a indústria de alimentos, onde é lógico que a quantidade de açúcar invertido vai ser certamente menor do que a quantidade de um sacarídeo normal, que eu vou estar utilizando ali na formação dos meus produtos. E esse açúcar ele é muito utilizado para a produção de balas, de sorvetes, de doces, entre outros. Então, é como eu falei para vocês, né? Se a gente muda um determinado átomo de lugar, uma qualquer conformaçãozinha, uma mudança espacial na minha molécula, ele muda totalmente as propriedades físicas e químicas da minha molécula, ok? Essa segunda reação, ela é conhecida como mutarrotação, que é o quê? É uma mudança gradativa da rotação óptica dos isômeros alfa e beta até alcançar um ângulo de equilíbrio. Lembrar, alfa e beta. Lembrem lá daquela aula de carboidratos, como é que eu identifico uma hidroxila, um composto que ele é alfa e beta. Então, vai de acordo com a minha hidroxila, se ela está abaixo do plano em Raouf ou se ela está acima do plano em Raouf, se ela está para a direita ou se ela está para a esquerda lá em Fischer. Então, isso aí vocês vão lembrar lá na aula de introdução aos carboidratos, tá? Então, como é que acontece isso aqui? Lembrar, a mutarrotação, ela é uma reação que ela vai acontecer, onde eu tenho uma cadeia cíclica, e essa minha cadeia cíclica, ela vai se abrir, tá?
depois ela vai se fechar novamente. Wacer, e o que é que tem de importante nisso? Porque a multa-rotação, todas essas reações que eu estou mostrando para vocês, elas acontecem pelo fato de que eu tenho um composto e eu quero converter esse meu composto em outro composto. Tá? Então, aqui eu tenho a glicopiranose, observem que ele apresenta uma angulação de 112 graus positivo, e quando ele se abre, esse M-acetal, ele se abre para que depois ele forme novamente esse meu outro composto, ele muda a sua rotação. Tá? Onde eles vão entrar em equilíbrio quando eles apresentarem uma angulação de 52,7 graus. E como é que eles vão entrar em equilíbrio? Tá? Eu tenho uma alfa-glicose que ela se converte em beta-glicose, né? O que acontece aqui. E para que uma se converta na outra, ela vai mudar dessa minha angulação para essa angulação. Porém, eles vão entrar em equilíbrio. E o equilíbrio ele acontece de que forma? Por que acontece o equilíbrio? É quando esse equilíbrio vai acontecer quando em solução, lembrar disso, que esses açúcares eles são estáveis quando eles não estão em solução, mas quando eles se apresentam em solução, eles estão instáveis. Então, em equilíbrio significa que ao mesmo tempo que essa minha glicose, alfa-glicose, se converte em beta-glicose, essa beta-glicose se converte em alfa-glicose. É justamente o que acontece aqui, que está acontecendo nesse outro quadro aqui. E esse equilíbrio ele chega quando? Quando eu tenho 36% dessa minha molécula se convertendo nessa outra. E eu tenho 64% dessa outra molécula se convertendo nessa. Ou isso eu não estou entendendo. Significa que o quê? A cada 100 gramas desse meu carboidrato, eu tenho 36 gramas que está reagindo. Quando esses 36 gramas reagem, eles se convertem nesse meu outro composto. E assim vice-versa. Então aqui a gente tem um exemplo da manopiranose, alfa-manopiranose e beta-manopiranose. Que aqui já é diferente essas quantidades, né? Onde para alfa se converter em beta, ele tem que ter consumido 69%. Né? E beta, para se transformar em alfa, ele tem que ter consumido 31%. E essas reações elas são importantes para que a gente possa entender outras reações que vão acontecer nos carboidratos. Ok? Na verdade, a gente considera como reações, mas isso são só mudanças estruturais da minha molécula. Ok? A próxima mudança é a mudança da enolização. Né? E como que essa enolização ela acontece? Observe, aqui eu tenho a D-glicose, o monossacarídeo. Né? E esse monossacarídeo, ele geralmente é meio básico, ele pode se converter em um enol. Tá, vamos lembrar o que é um enol. Lá na Química Orgânica, terceiro ano do ensino médio, ela me disse que o quê? Para que eu tenha um álcool, eu tenho que ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Quando essa hidroxila está ligada a um carbono que não é saturado, é insaturado, como ele apresenta duas ligações aqui, uma dupla ligação, né, na verdade, significa que ele forma um enol, que é um composto que não é um álcool. Apesar da sua terminação ela me lembrar da função alcoólica ali presente. E como que esse enol ele vai ser formado? Vejam bem, eu tenho a minha glicose, né? Aqui eu tenho a conformação de um aldeído, né? A função dessa minha glicose é de um aldeído, e eu adiciono um hidroxila. Ele é um íon muito reativo. Hidroxila ele apresenta uma carga negativa, então ele precisa se ligar. O que é que essa hidroxila ela vai fazer? Esse meu oxigênio, ele, pelo fato desse hidrogênio estar mais estabilizado do que esse outro hidrogênio aqui que está precisando se ligar, esse hidrogênio ele vai agir como uma constante dielétrica. Então ele vem aqui e ele quebra essa ligação. Ele vai fazer com que esse oxigênio seja atraído para ele. Ele tem certamente maiores características, né, maiores qualidades do que esse meu coitado desse hidrogênio aqui. Então ele vai roubar esse oxigênio dessa ligação. Quando ele roubar esse oxigênio, aqui eu tenho a formação de hidroxila. Só que o que é que essa hidroxila ela vai fazer? Essa hidroxila ela vai estar muito reativa. Então ela precisa se estabilizar. Para que ela se estabilize, ela precisa fazer uma ligação. E onde é que ela vai fazer essa minha ligação? Acontece que ela vai atuar aqui, ó. Eu tenho uma ligação simples, essa minha hidroxila ela vai se intrometer aqui no meu meio e vai formar justamente essa minha dupla ligação, tá? Onde eu vou ter a formação de um enol. Aí, beleza, Wacer, mas eu tenho um hidrogênio aqui que foi adicionado, mas ele não reagiu. O que é que ele vai fazer? Esse hidrogênio vai vir até essa minha
dupla ligação que eu tenho aqui presente no meu aldeído, ele vai quebrar essa dupla ligação. A partir do momento que ele quebra a dupla ligação, esse meu oxigênio ele fica instável, porque ele precisa obedecer a regra do octeto, então ele precisa fazer mais uma ligação. Como esse oxigênio precisa fazer mais uma ligação e esse hidrogênio precisa fazer mais uma ligação, eles se unem, tá? Então forma aqui o meu enol. E essa reação de enolização ela se baseia em quê? Preste atenção, aqui eu tenho uma carga, aqui eu tenho um par de elétrons responsáveis por essa dupla ligação. E esse par de elétrons, ele pode ser mudado à medida que ele pode ser mudado aqui dentro desse meu composto. E à medida que ele vai mudando, ele vai formando novos compostos, como vocês observam aqui. Então, prestem atenção. Eu tenho essa minha dupla ligação que estava entre o carbono 1 e 2. A partir do momento que essa dupla ligação troca de lugar aqui, ó, ela sobe e vem para o carbono 1, eu posso ter a formação de uma D-glicose ou de uma L-glicose, o que vai depender justamente da posição da minha hidroxila no carbono 2 e no penúltimo carbono aqui da minha cadeia, tá? Então, D e L vai mudar somente a questão da minha isomeria lá, né? Se ele vai desviar o meu feixe de luz, né? Então, lembrar, aqui, ó, minha carga, meu par de elétrons estava entre o carbono 1 e 2, subiu para o carbono 1 da minha cadeia, formou a glicose, né? Seja ela D ou seja ela L. Se essa minha dupla ligação, que está entre o carbono 1 e 2, ela desce para o carbono 2, como aconteceu aqui, eu tenho a formação de frutose, né? Então, aqui a conformação na sua função orgânica de uma cetose e aqui de uma aldose, um aldeído e uma cetona. Isso é importante aonde? A gente vai ver nas reações químicas. E a última reação, né, é uma reação de desidratação. Então, desidratação, essa reação é o quê? Desidratação já está dizendo perda de uma molécula de água. Ela vai acontecer o quê? Uma conformação na minha molécula. N reações químicas estão acontecendo, baseadas nas reações de enolização e de mutarrotação. Vão estar acontecendo nessa minha molécula, né? Para que ela seja mudada e que essa minha molécula de glicose ela possa produzir o hidroximetilfurfural, HMF, aqui presente, com a liberação de 3 moléculas de água. E ele também pode formar, né, o furfural, com a liberação de 3 moléculas de água. Então a gente já está vendo, né, desidratação, está perdendo água. E essa desidratação ela acontece na presença de ácidos, né, e na presença de calor. Porque é óbvio, né, para que a água ela seja liberada, eu tenho que ter a ação de calor ali. Eu tenho que estar aquecendo o meu determinado produto. E essas reações acontecem para que o quê? Essa minha molécula ela mude a sua conformação no espaço, né? Então, qual a diferença do hidroximetilfurfural para o furfural? É justamente a presença de um carbono a mais. Onde aqui eu tenho uma D-glicose, né? Ela é uma hexose, um açúcar que apresenta 6 carbonos, e ele pode produzir o hidroximetilfurfural. Então, lembrar, se ele tem 6 carbonos, ele produz hidroximetilfurfural. Se ele tem 5 carbonos, como é o caso da arabinose, ele produz um furfural. Então, eu tenho uma pentose e eu tenho uma hexose. Então, a desidratação ela vai depender do tipo de açúcar que eu tenho ali presente. E a gente chega nas reações, né, que acontecem nos carboidratos, que são reações de escurecimento. E essas reações elas vão provocar escurecimento dos alimentos, né, podendo ser oxidativas ou não oxidativas, na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio, né? Então, geralmente, as reações oxidativas, elas são as enzimáticas, que o meu escurecimento ele é dividido, né, enzimático e não enzimático. E o enzimático ele acontece em frutas e vegetais, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E o não enzimático, né, é onde eu tenho as reações de caramelização, oxidação do ácido ascórbico e reação de Maillard, certo? Então, vamos dar continuidade. A reação de escurecimento enzimático é justamente essa minha reação aqui, onde eu tenho a presença de uma enzima, né, da minha polifenol-oxidase, onde também na presença de oxigênio ela vai formar um composto que ele tem uma determinada coloração, né? Onde aqui eu tenho um composto de fenol, né? Lembrar que o escurecimento enzimático ele vai acontecer em compostos, né, em substâncias que apresentam um alto teor de fenólicos. E o fenol ele é o quê? Lembre lá da química orgânica, quando eu tenho um anel benzênico, um anel aromático,
ligada a uma hidroxila. Nesse caso, eu tenho um difenol, porque eu tenho duas hidroxilas aqui presentes, apenas isso. E a polifenoxidase ela é uma enzima que vai catalisar essa reação e ela vai acontecer na presença de oxigênio. Lembrar, oxidação, reação de oxidação. Eu tenho ganho de oxigênio. Se eu tenho ganho de oxigênio, eu tenho, consequentemente, a perda de oxigênio. Então, eu estou ganhando elétrons. Tá? Se eu tenho o ganho de oxigênio, eu tenho a perda de hidrogênio, como eu falei para vocês. Esse oxigênio aqui vai se ligar às minhas hidroxilas, né? E vai fazer com que elas percam, na verdade, esse meu hidrogênio. Perdeu o hidrogênio, aí esse oxigênio está muito instável. Então, esse oxigênio vai vir aqui na forma de uma dupla ligação, formando justamente esse meu composto, que ele é conhecido como quinona. Ele é um composto que apresenta uma coloração marrom, né? E ele vai formar ali as minhas ortoquinonas, né? Dependendo da posição dessa minha carbonila, né? Onde ela vai estar presente ali. E a polimerização desses compostos, elas vão formar as melanoidinas marrons. Então, por isso que eu estou aqui, ó, eu tenho uma maçã, eu vou cortar essa minha maçã na presença do oxigênio ambiente, onde eu tenho nessa minha maçã essa enzima aqui, né, a ação da polifenoxidase, ela vai participar dessa minha reação em cadeia e vai formar as melanoidinas marrons aqui, né? Então, uma forma, Wacer, de inibir a ação desse escurecimento enzimático. Então, eu tenho que inibir a ação da enzima. É assim que eu vou inibir o meu escurecimento enzimático. Então, eu posso aplicar calor, né? Se eu aplico calor, a minha enzima ela pode ser inibida. Eu posso utilizar alguns inibidores sintéticos, né, como é o caso do dióxido de enxofre e o sulfito, porque eles certamente vão expulsar a questão do oxigênio ali presente. Exclusão do oxigênio, né, como a gente já observa aqui, né, eu estou retirando o oxigênio. Se eu não tenho o oxigênio aqui presente, não tem como a minha reação acontecer. E a aplicação de ácidos orgânicos, né, eu posso adicionar um ácido ali que ele vai inibir a ação dessa minha enzima. Outro exemplo, eu também posso adicionar ali antioxidantes, né, porque o antioxidante ele vai servir como ele vai prevenir a minha oxidação, ok? Então, esse é o escurecimento enzimático. Daí a gente chega na fase de escurecimento não enzimático. E o escurecimento não enzimático ele é dividido em três, né? Como a gente viu. Caramelização, oxidação do ácido ascórbico e reação de Maillard. E em que consiste esse escurecimento não enzimático? O nome já está dizendo, né? Então, eu não tenho a presença de uma enzima ali. Eu não preciso de uma enzima para que ele aconteça. Então, a primeira delas é uma reação de caramelização, onde eu tenho um açúcar que na presença de aquecimento, né, na presença de calor, ele vai produzir compostos que apresentam coloração escura, né? Então, esse meu açúcar, ele vai ser submetido a temperaturas elevadas, onde vai ter a produção dessas melanoidinas, né? Então, é justamente o que acontece, né? Então, aqui, ó, enol, aqui a produção do meu enol, né? Esse meu enol, ele vai participar de uma enolização, por isso que a gente precisa saber qual a importância daquelas mudanças estruturais da minha molécula, né? Porque ele vai partir de uma enolização até que ele forme o hidroximetilfurfural ou furfural, que são compostos que, como a gente viu, né, eles apresentam coloração característica. E essa minha caramelização ela pode ser acelerada ou não acelerada, né? Então, quando eu não tenho a ação de um catalisador, que ele, no caso, é um acelerador de reação, eu vou produzir caramelos com baixa intensidade de cor, como é o exemplo desse caramelo aqui. E a temperatura que eu vou utilizar ela é certamente mais alta, né? Então, aí eu tenho fatores que podem influenciar na produção desses meus caramelos. E quando eu tenho a ação de catalisadores, a temperatura para a produção de caramelo ela é certamente menor e ela vai produzir caramelos que apresentam uma alta intensidade de cor. Qual a importância desses caramelos de alta intensidade de cor? Porque esses caramelos eles são mais utilizados para dar coloração. Já os de baixa intensidade de cor, eles estão mais preocupados, né? A gente se preocupa mais em oferecer sabor, o flavor, para o meu alimento, né? Sabor, aroma, odor, essas características sensoriais ali. E esse açúcar, quando eu quero produzir um caramelo
que apresentam um alto poder edulcorante, pense nas minhas indústrias de alimentos, né? Quando elas querem colorir os meus alimentos. No caso de um refrigerante cola, né? Que eu não vou fazer propaganda aqui. Então, os refrigerantes tipo cola, certamente eles têm a presença desse corante caramelo ali, né? Então, por isso que eu tenho que ter a presença desse meu catalisador. A próxima reação é a reação da oxidação do ácido ascórbico. É uma reação bem simples, né? Onde que ela acontece? Então, se você fizer um suco de laranja hoje e deixar ele fora da geladeira, né? Destampado, o ambiente entrando em contato com ele, certamente ele vai escurecer. Desculpa, ele vai escurecer. E como é que esse açúcar ele vai escurecer? Através de uma reação de oxidação, né? Como já está dizendo. Se eu tenho oxidação, eu estou ganhando oxigênios ali. Se eu ganho oxigênios, eu estou perdendo hidrogênios. E olha aqui que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Se eu estou ganhando oxigênios, ganhei oxigênio, esse meu hidrogênio ele é perdido. Mas esse oxigênio aqui ele precisa estabilizar. Por isso que eu tenho a formação dessa minha dupla ligação. Então, esse ácido ascórbico, L-ascórbico, ele vai ser reduzido, né, vai ser oxidado o ácido dehidroascórbico e ele vai sofrer uma determinada mudança na sua molécula até que haja a presença do fulfural, né, e liberação de CO2. Então, certamente a gente pode dizer que pode estar acontecendo aí um processo fermentativo, né? O meu suco de laranja, ele pode ter fermentado. Se ele fermentou, ele escureceu, liberou gás carbônico para o meio ambiente. E a última reação que eu trago para vocês é a reação de Maillard, né? A famosa reação de Maillard, muito conhecida aí para os estudiosos na área de alimentos, né? Então, eu tenho que ter em mente, essa reação de Maillard, ela vai ocorrer entre um açúcar redutor e proteínas na presença de calor. Acontece em 3 estágios, o inicial, intermediário e o final. Então, aqui eu apresento para vocês a fase inicial. Lembrar, açúcar redutor, se eu não tenho açúcar redutor, essa minha reação ela não acontece. Se eu não tenho proteína ou grupamento amina, essa minha reação ela não acontece. Se eu não tenho calor, essa reação ela não acontece. Então vamos ver como é que essa reação acontece. Ela acontece, né? A fase inicial ela é muito simples. Ela é uma reação de condensação, onde eu tenho a glicose, né? O meu carboidrato é um açúcar redutor, ele vai se ligar à alanina, que é o quê? Um aminoácido. E esse meu aminoácido aqui, ó, tá vendo? O grupamento amina, ácido carboxílico, hidrogênio, radical metil. Ele vai se ligar com essa minha glicose, formando esse meu outro composto, né? Eles vão se condensar, se eles estão condensando, ele pode ter a liberação de uma molécula de água, né? E essa minha fase inicial, ela é muito importante para a minha reação de Maillard. E certamente para o meu produto final da fase inicial aqui, da minha reação de Maillard. Por quê? Eu tenho que prestar atenção no tipo do açúcar redutor que eu estou adicionando. E esse açúcar redutor ele vai depender do grupo funcional que eu tenho aqui presente. Ele pode ter a função de um aldeído ou a função de uma acetona. Qual a importância disso? Justamente os rearranjos que eu tenho aqui presentes. Tá? Então, eu tenho o rearranjo de Amadori e o rearranjo de Heinz, né? E isso vai ser importante na minha molécula onde? Preste atenção. Se o meu carboidrato, se o meu açúcar redutor inicial, a função dele é a função de um aldeído, certamente o rearranjo que ele vai passar é o rearranjo de Amadori, porque eu tenho um aldeído se convertendo em acetona. Então, se eu tenho um aldeído se convertendo em acetona, o meu produto final da minha fase inicial da reação de Maillard, ele é uma cetose amina. Tá? Cetose amina, a partir de um aldeído, produzir uma cetona. Agora, se ele é uma cetona, se no lugar da minha dupla ligação tivesse aqui, fosse aqui, apresentasse uma carbonila, como é o caso desse composto aqui, fosse uma cetona, se convertendo em um aldeído, ele passaria pelo rearranjo de Heinz, né? E esse rearranjo de Heinz, eu teria como produto final da fase inicial de Maillard uma aldose amina. Okay? Então, lembre, fase inicial da reação de Maillard, ela é apenas uma condensação. E essa condensação vai depender do rearranjo que ele vai estar presente, né? Porque através do rearranjo que acontecer ali, eu tenho um determinado produto diferente, né?
podendo ser uma aldose amina ou uma cetose amina. Então, a fase intermediária, né, aqui eu tenho o produto final, né, da minha fase inicial, ele vai passar por algumas vias. Tá? Então, ele pode passar por um caminho onde eu tenho a presença de ácidos, onde ele pode passar pelo caminho onde eu tenho a presença de bases, né, ou através da minha alta temperatura. Né? Então, vamos aqui, vamos ver o caminho na presença de um ácido. Lembrar, eu tenho um produto que ele vai produzir o quê? O fulfural, o hidroximetilfulfural. Se ele vai pelo caminho ácido, certamente esse meu produto ele vai sofrer a desidratação desse açúcar. Esse meu açúcar vai ser desidratado, ele vai formar a base chifre, que é uma conformação diferente da minha molécula. A minha molécula ela vai ser mudada para que depois ela perca 3 moléculas de água e forme o fulfural, hidroximetilfulfural. Isso acontece aonde? Lembre lá do processo de desidratação, reação de desidratação do carboidrato, que a gente viu um tempinho atrás nessa videoaula. Né? Lembrem lá, olha, eu tinha a desidratação, perda de moléculas de água, né? 3 moléculas de água, produção de fulfural ou hidroximetilfulfural. E esse caminho, ele também pode, eu tenho a produção de fulfural e hidroximetilfulfural sem passar pela base de chifre. Né? Se ele não passa pela base de chifre, essa base de chifre ela vai ser necessária para que haja o quê? A perda de moléculas de água. Ok? Agora, se ele pega um caminho básico, ele pode ter a liberação de 2 moléculas de água, onde eu tenho a formação de redutonas que vão sofrer oxidação até dehidrorredutonas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. E se ele tem um caminho de altas temperaturas, né, ele pode passar pela degradação de Strecker, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ou esses meus açúcares eles podem ser fragmentados. Tá? Então, olha aqui, a fase intermediária. Eu tenho uma reação de oxidação de uma redutona, a dehidrorredutona, que é justamente o que acontece aqui, ó, na minha fase 2, né? No meu esquema, no meu caminho 2. Então, eu tenho a reação de oxidação de uma redutona, a dehidrorredutona. A oxidação, ganho de oxigênio, perda de hidrogênio. Olha aqui, redutona, ela não ganhou oxigênio porque o número de oxigênios ele é o mesmo, mas ela perdeu o quê? Hidrogênios. Se ela perdeu hidrogênios, esse oxigênio ele entrou na forma de uma dupla ligação, tá? Dehidrorredutonas, isso aqui tudo para formar os meus compostos que apresentam coloração, né? Então, aqui eu tenho abaixo a degradação de Strecker e como é que essa degradação de Strecker ela vai acontecer, né? Onde eu vou ter compostos dicarbonílicos e esses compostos dicarbonílicos eu tenho a presença de 2 carbonilas, C-O. Eles vão se unir com um aminoácido, né? Aqui eu tenho um grupamento amina, né? Eu tenho um aminoácido aqui, ó, ácido carboxílico, CH3 e um grupamento amina, onde esse meu grupamento amina ele vai trocar de lugar com uma carbonila. É o que está acontecendo aqui. Ó. Então, vendo que a molécula ela é a mesma, apenas essa amina ela trocou de lugar com essa carbonila. E por que essa amina ela trocou de lugar com essa carbonila? Para que aqui eu tenha a formação de um aldeído, né, e a liberação de um CO2. Esse CO2 surgiu da onde? Olha aqui, o ácido carboxílico. C com 2 oxigênios, CO2, né? E esse meu hidrogênio ele se ligou ao carbono. Aqui eu tenho a formação de um aldeído e aqui o dióxido de carbono, né? O gás carbônico sendo liberado. Isso acontece aonde? Essa degradação de Strecker? Na produção de melaço. Lá na minha indústria processadora de cana-de-açúcar. Quando eu vou produzir o melaço, né? Lá nos meus tanques de fermentação. Por isso que eu tenho a liberação do meu CO2. Esses meus compostos dicarbonílicos, eles formam produtos com alto teor de aldeído e com a coloração superior. Ok? Nessa fase intermediária é importante a gente saber que é onde acontece o aparecimento de uma coloração, né? Esses meus compostos eles se tornam mais amarelados, né? E a gente começa a sentir os primeiros odores. E aqui é só para mostrar, né? Esses compostos são compostos formados quando eu tenho um bife bovino, que ele passou pela reação de Maillard, né? Onde, lembre, ele escureceu. Eu tenho proteínas ali presentes, eu tenho carboidratos e eu estou aplicando calor.
o bife escureceu, eu tenho produção de alguns compostos fenólicos que apresentam alguns odores característicos, como é o caso do benzaldeído, butenal, pronto, por exemplo, a 2-nonanona, né? Que ele apresenta o odor de leite quente, estireno, odor penetrante, cheiro doce, decanal, odor forte, aldeídico, cera, cascas cítricas, né? E esses compostos, geralmente eles vão aparecendo na fase intermediária na minha reação de Maillard. E aí a gente chega na fase final, né? Onde eu tenho desenvolvimento de cor, desenvolvimento de aroma e de sabor. Os diferentes sabores e aromas são produzidos e os aminoácidos vão ser responsáveis por definir, né, o meu sabor e o meu aroma. Então, lembrar, na minha fase intermediária eu tenho a produção de quê? Fulfural ou hidroximetilfulfural, de hidrorredutonas, os fragmentos de açúcar ou os produtos formados pela degradação de Strecker, né? E eles vão ser importantes porque eles vão formar o quê? As melanoidinas. E essas melanoidinas são justamente os compostos que dão a coloração alaranjada, né? Amarronzada, digamos assim. É aquela coloração de caramelo que a gente observa nos alimentos, né? Então, esse fulfural, ele pode ser convertido diretamente nas minhas melanoidinas. As minhas dehidroredutonas, elas vão passar por uma condensação aldol. E o que seria essa condensação aldol, Weiser? É quando eu tenho um íon enolato, tá? E esse íon enolato ele vai vir lá do meu enol, certo? De um composto carbonílico e ele vai se unir com uma molécula que apresenta outro composto carbonílico. E isso aí, quando ele se une, né, a parte dessa condensação aldol, ela forma as minhas melanoidinas. Que também os meus fragmentos de açúcar, eles também podem passar por essa condensação aldol e formar as melanoidinas. Já o meu produto da degradação de Strecker, ele pode formar as aldiminas, que é um produto formado pela condensação do benzaldeído, que é um composto que a gente viu que ele pode ser formado ali na minha fase intermediária, com diacetil. Quando eu uno esses dois compostos, eu tenho a formação da minha melanoidina. E lembrar, a reação de Maillard ela pode ser influenciada por alguns fatores, como a temperatura, temperaturas muito baixas, elas não podem, elas certamente vão influenciar a minha reação de Maillard, como o pH. Se o pH estiver muito ácido ou o pH estiver muito alcalino, ele também vai influenciar o tipo do açúcar. Por que esse é o tipo do açúcar? Porque, lembrar, para que a reação de Maillard aconteça, eu tenho que ter a presença de um açúcar redutor. Se o meu açúcar não for redutor, a reação de Maillard não acontece. E a atividade de água, né? Se eu tenho uma atividade muito baixa de água, significa que eu tenho muito reagente ali. Eu não tenho água para que esses reagentes eles se diluam, né? E possa acontecer essa minha reação de Maillard. E se eu tenho muita água ali presente, os meus reagentes eles vão estar muito diluídos, né? Então, certamente, a velocidade dessa minha reação de Maillard, ela vai diminuir. Não é que ela não aconteça, ela acontece, só que mais lentamente. Ok? E reação de Maillard, ela acontece aonde? Ela é importante aonde? Diversos tipos de alimentos. Cacau, produção de doce de leite, o pão, o frango, ele é carne branca, é submetido ao calor, eu tenho proteínas ali presentes, eu tenho carboidratos, ele apresenta uma coloração mais alaranjada. Ok? Então, pessoal, esse assunto de hoje seria só voltado mais para reações. Tá? Então, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer. Eu queria primeiro mostrar para vocês de onde eu tirei, né, a bibliografia, que é o livro de Química de Alimentos, que é de Ribeiro, onde na minha primeira videoaula do canal, onde eu faço indicação, né, a parte de introdução à ciência e tecnologia de alimentos, eu indico esse livro, que ele é um livro mais direto, digamos assim. Então, se você está com pouco tempo para estudar, você não tem muito tempo para se concentrar ali a um bom estudo, uma boa leitura, eu indico que você estude por esse livro, porque ele é mais direto, ele não é muito complexo, né? Ele não enrola muito. Ali você não se perde muito rapidamente, né? E antes de encerrar também, eu gostaria de agradecer ao meu professor da graduação, né, que foi meu orientador do TCC, o professor Carlos Roberto Marinho, né, que ele é professor de Química e Bioquímica aplicada a alimentos no curso de Agroindústria aqui da Universidade Federal da Paraíba, pelo fato dele ter me permitido utilizar algumas imagens que ele utiliza nas suas transparências em sala de aula, né? Então, os alunos aí, certamente, do curso de Agroindústria vão ver
que essas imagens são as mesmas que estão lá, né? Onde ele me permitiu utilizar, então por isso eu gostaria de agradecer a ele. Então, no mais, é isso aí, tá, pessoal? Quero falar para vocês que mais videoaulas vão estar saindo, né? Sobre as reações químicas que acontecem nos outros nutrientes, nas proteínas, nos lipídios, né? Como também outros assuntos aí. O que me falta é tempo, mas eu vou tentar organizar isso e assim que for saindo eu vou jogando aqui no canal. Também tive uma ideia aí de fazer uma página no Facebook, onde eu vou pedir para que os meus amigos curtam e compartilhem, onde vocês vão fazer os pedidos de vocês, né? Tipo, aborde tal assunto, porque eu quero aprender juntamente com vocês, né? Então, eu não estou fazendo isso porque eu sei, eu estou fazendo isso porque eu quero aprender. Então, eu arrisco, eu gosto, eu sou curioso nesses temas. Então, eu quero aprender cada vez mais e assim a gente vai aprendendo junto, né? Então, era só isso, pessoal. Até a próxima e muito obrigado.